Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o Luís Soares. Hoje, no duelo da segunda parte, o Luís Rosa e o Paulo Saragossa da Mata vão debater a proposta de confisco de bens que o Governo quer ver aprovada no Parlamento até ao final do ano. Este duelo, já se sabe, é a grande novidade desta quarta temporada, mas nesta primeira parte vamos voltar o olhar para a Operação Marquês. Agora que José Sócrates terminou um primeiro período de declarações em tribunal, vai ser com a ajuda do jornalista João Paulo Godinho. Bem-vindo, João Paulo Godinho, tu que acompanhaste bem de perto este período de declarações iniciais por parte de José Sócrates. É isso que vamos analisar agora, em que temas hoje o Primeiro-Ministro marcou pontos e onde é que as coisas não correram tão bem. Primeiro, Luís Rosa, tu que conheces com poucos os autos deste processo, José Sócrates depois, durante 9 dias, 9 sessões de julgamento, percorreu um guião que ficou logo pré-acordado ao segundo dia, que levou a percorrer os 3 segmentos da acusação contra ele. Segundo o Ministério Público, o ex-Primeiro-Ministro terá sido corrompido por Ricardo Salgado, ex-líder do Grupo Espírito Santo, por Joaquim Barroca, ex-vice-presidente do Grupo Lena, e por um grupo de investidores liderados por Rui Horta Costa e Diogo Gaspar Ferreira. Luís, o que é que o José Sócrates ganhou e perdeu com estes 9 dias de declarações iniciais? Pois é importante começar por dizer precisamente isso. São declarações iniciais, ou seja, o arguido pode falar do que quiser, respondendo de forma livre ou recusando abordar qualquer tema que não lhe seja favorável, e pode parar de falar quando quiser. E foi precisamente isso que aconteceu na semana passada, não é? Exatamente. Portanto, seja como for, acho que José Sócrates marcou aqui pontos positivos para a sua defesa. Em primeiro lugar, está a conseguir criar dúvidas, às vezes mais do que dúvidas, sobre a parte mais fraca da acusação, os segmentos da Portugal Telecom e do Val do Lobo, como nós já dissemos aqui no Justiça Cega em episódios anteriores. Nestes 2 dossiês não existe uma prova direta de qualquer ordem ou interferência do José Sócrates enquanto Primeiro-Ministro, e o arguido tem explorado de forma eficiente precisamente essa ideia. Acresce que no dossiê da PT, Sócrates tem defendido que tomou decisões contra os interesses de Ricardo Salgado. É uma linha daquilo que ele sempre disse desde o inquérito. E decisões são estas, como a utilização do veto político por parte do Primeiro-Ministro José Sócrates, do seu governo, através das Golden Shares para a primeira venda de Vivo aos espanhóis da Telefónica. A parte do dossiê da PT é aquela parte de mais difícil prova, porque é muito técnico e a própria narrativa do MP tem lacunas, incongruências, e Sócrates também, uma vez mais... Está a explorar isso. Está a explorar isso, precisamente. Ora, no entanto, a parte mais fácil de provar nesse segmento terá o facto de, em diversas unidades de negócio, de facto o Grupo Espírito Santo cresceu muito com o governo Sócrates. Aliás, basta ouvir o próprio Sócrates para perceber que era um Primeiro-Ministro que defendia uma intervenção muito forte do Estado na economia. Mas, enfim, isso é tudo muito curto para qualquer espécie de condenação. Na questão do Val do Lobo, vale a mesma coisa. Não há uma ordem direta de Sócrates para que o empréstimo tenha sido concedido, o empréstimo da Caixa Geral de Depósitos, aos investidores de Val do Lobo para comprarem aquele resort Algarvio. O mesmo já não se aplica a Armando Vara, que teve várias intervenções diretas naquele empréstimo, mas nós estamos aqui a falar de José Sócrates. E, portanto, na questão não há uma prova direta, isso Sócrates também explorou bem. Nunca falou com ninguém sobre o empréstimo da Caixa Geral de Depósitos a Val do Lobo e, de facto, não há nenhuma prova nesse sentido. Na questão do Grupo Lena, Sócrates tentou mostrar a prova documental que demonstrará que o Grupo Lena perdeu cota de mercado durante o seu governo. Uma matéria que terá de ser verificada, mas apresentou números que aparentam ser sólidos, e citou uma decisão do Tribunal de Contas que não deu visto ao contrato do TGV porque faltava financiamento orçamental por via da decisão do governo de Passos Coelho de deixar cair o projeto por estarmos em emergência financeira, precisamente porque Sócrates tinha chamado a Troika. E em que pontos, Luís, consideras que José Sócrates não teve tanto sucesso durante estas declarações iniciais? Bem, desde logo o facto de não ter falado dos circuitos financeiros de forma clara e aberta, não ter falado dos circuitos financeiros entre Carlos Santos Silva e ele próprio, não ter falado, por exemplo, também da Casa de Paris, que muitos ouvintes estão a par desse segmento, ou seja, a forma como... Aquilo que mais se tem falado também acaba por ser o mais significativo para... Exatamente. É a prova mais forte. É a prova mais forte do Ministério Público, é importante recordar. Só mesmo a título de remember, mesmo a título de recordar, não estou aqui a querer dizer nada com isto. É certo que esta prova do Ministério Público levou inclusive ao juiz Ivo Rosa, o juiz de instrução criminal deste caso, a considerar que Sócrates tinha sido alegadamente corrompido, mas que Talquino já tinha prescrito. Esta prescrição foi revertida pela Relação de Lisboa. Ora, Sócrates não falou e alegou cansaço, precisamente quando íamos falar desta matéria. Disse coisas vagas e parou as suas declarações iniciais. Vamos ver se voltará a falar deste tema. E depois há outros aspectos que Sócrates também perdeu claramente pontos. Na questão da proximidade com o Ricardo Salgado, pode parecer caricato, mas a questão de ter jantado ou não com o Ricardo Salgado pode ser relevante, e aí Sócrates foi desmentido por escutas telefónicas que indiciam que havia de facto uma proximidade entre Salgado
e José Sócrates. A questão do TGV é uma prova, uma explicação caricata sobre a prova mais forte do Ministério Público. É uma reunião entre Sócrates e o presidente do júri de concurso que viria a dar a vitória ao consórcio que fazia parte do Grupo Pleno. Diz que não sabia que Raul Vilaça Moura era o presidente do júri. Enfim, não me parece que seja algo muito credível, e também não conseguiu explicar por que razão é que o seu governo insistiu em adjudicar o concurso quando já estávamos em crise financeira. A crise do subprime já se tinha verificado nos Estados Unidos. O facto de Armando Vara ter ido para a Caixa Geral de Depósitos por sua influência, aí Sócrates resolveu atacar Campos e Cunha, o seu Ministro das Finanças, foi o primeiro Ministro das Finanças de Sócrates, que já disse que saiu porque foi pressionado para mudar a administração da Caixa Geral de Depósitos. Veremos o que é que vai dizer Campos e Cunha. Sim, será certamente um momento importante também perceber o que é que ele terá a dizer sobre isto. Exato, mas certo é que, vamos ver o que é que também as outras testemunhas vão dizer, mas na altura eu acompanho muito bem o período do governo de Sócrates. Sócrates, quando chega ao governo, nomeia pessoas da sua confiança pessoal ou do Partido Socialista para a administração das principais empresas portuguesas. Rui Pedro Soares na Portugal Telecom, Armando Vara na Caixa Geral de Depósitos, Fernando Gomes na Galp e António de Almeida na EDP. Para concluir, o ponto mais negativo para Sócrates, na minha opinião, é que continua sem dar uma explicação cabal sobre aquilo que considera ser empréstimos de Caixa Santos Silva e que o Ministério Público descreve como margem de corrupção. E as duas perguntas são simples. Por que razão recebeu 1,1 milhões de euros de honorário, como o Ministério Público refere na acusação? E por que razão dependia financeiramente do empresário chamado Carlos Santos Silva. João Paulo Godinho, tu que acompanhaste na sala de audiências estas declarações, propunha começar por avaliares o trabalho da equipa do Ministério Público liderada pelo Procurador Rómulo Mateus, e já agora se sentiu alguma diferença na última ação de julgamento, quando o Procurador Rosário Teixeira entrou na sala de audiência pela primeira vez e liderou o interrogatório a Diogo Gaspar Ferreira. Muito bem, tendo em conta o trabalho do Ministério Público nestas primeiras sessões, nestas 11 sessões que decorreram já, é difícil fazer uma avaliação, ou é uma avaliação um bocadinho cética daquilo que tem sido a estratégia do Ministério Público até agora, porque no interrogatório, nas questões que foram formuladas a José Sócrates, foram tendencialmente muito genéricas, muito de enquadramento, muito contexto, nunca foram de forma incisiva a tentar explorar aparentes contradições e incongruências e situações que simplesmente José Sócrates não conseguiu ainda explicar. E por essa via, certo que o Ministério Público também está de alguma forma espartilhado por uma estratégia que já manifestou na sala de audiência que não concordou, que é a divisão por blocos temáticos, exatamente, e por várias vezes já o Procurador Rómulo Mateus manifestou essa oposição a essa condicionante. Foi uma decisão do coletivo contra a opinião do Ministério Público. Exatamente, acordou com as defesas e, neste caso, o Ministério Público está obrigado agora a seguir esta linha. Sempre que faz alguma pergunta um bocadinho fora desse âmbito... Está obrigado a seguir nas declarações iniciais de Sócrates. Exatamente, sim, é neste âmbito que estamos ainda. Sim, é neste âmbito que estamos a falar. E nesse caso, sempre que houve alguma pergunta um pouco fora dessa agenda, ou José Sócrates acabava por não responder, ou a juíza também cortava logo à partida esse raciocínio. E aí via-se de alguma forma o Ministério Público um bocadinho titubeante, se pudermos dizer assim, com o Procurador Rómulo Mateus. Tinha a agilidade de sim, parecia ficar um pouco na dúvida preso, agora de caminho calhar, não é? a seguir. Sim, parecia ter algumas dúvidas no caminho a seguir. Claramente houve uma divisão por blocos temáticos, que os procuradores Rómulo Mateus, Rui Real e Nadine Xarope dividiram as áreas a questionar. Neste momento, como estamos em Valdobo, foi Nadine Xarope a começar a fazer esse interrogatório e até demonstrou logo maior assertividade e uma vontade clara de traçar limites sobre a forma como José Sócrates tem dirigido também ao Ministério Público. Foi logo ela, na primeira intervenção, a sugerir, por exemplo, que se José Sócrates continuasse a intervir assim, que poderia sair da sala. Consegues fazer uma avaliação a cada um dos procuradores? Ou seja, estavas a dizer que a procuradora conseguiu ser um bocadinho mais assertiva. Consegues dar-nos aqui alguma avaliação quase um a um de como tem sido a prestação deles? Talvez é um pouco difícil, porque também, apesar desta divisão, em alguns momentos chegaram a partilhar questões. Sim, o Procurador Rómulo Mateus, o Procurador Rui Real. Diria que a prestação, neste momento, eu prefiro falar do coletivo, que o Ministério Público é uno, é uma equipa una, é preciso dar o benefício da dúvida e perceber, porque ainda estamos em declarações iniciais, provavelmente será a estratégia do MP estar a deixar correr esta fase e depois, quando vierem as testemunhas, aí sim assentar o peso da prova e da acusação. Quase, se calhar, deixar o arguido ir falando e dizendo
quase o que quer, digamos assim, para depois mais à frente eventualmente poder ir percebendo até que ponto é que o arguido está a ir longe ou não nas declarações que Exatamente, faz. é um pouco por aí, até porque em determinadas circunstâncias já se percebeu, por exemplo, no jantar com Ricardo Salgado, que o Ministério Público não hesitava em ficar a ouvir e depois, mais à frente, recuava para coisas que José Sócrates já tinha dito anteriormente, para tentar colocar... Contrapor as provas que tinha. Exatamente. Mas Rosário Teixeira fez a diferença quando lá foi. Sim, retomando a pergunta do Luís, sim, no meu entender, o procurador Rosário Teixeira é obviamente o homem que mais conhece a acusação do Ministério Público no processo de Operação Marquês, e de facto notou-se essa diferença na audiência quando o Rosário Teixeira esteve lá. Para começar, foi uma surpresa para todos. Antes de começar a sessão, esteve a trocar algumas impressões com a procuradora Nadine Xarope, que era a que estava com Valdo Lobo. Uma vez ali, quando passámos para Diogo Gaspar Ferreira, uma vez que o Rosário Teixeira compareceu quando José Sócrates já não estava a falar, no interrogatório, depois, Rosário Teixeira assumiu a liderança e foi muito mais concreto, foram perguntas muito mais incisivas, mais diretas, e aí sim percebeu-se um Ministério Público mais interventivo na condução dos trabalhos, do processo. João, e quanto à juíza presidente Susana Seca, presidente coletivo de 3 juízes, que está a julgar este caso, e sabemos bem pelos relatos que temos percebido que não tem tido uma vida propriamente fácil, que análise fazes daquilo que tem sido o trabalho da juíza e do coletivo? Bom, creio que não seria fácil para nenhum juiz, mas para a juíza Susana Seca, eu julgo que ela tem sido inteligente a liderar de facto os trabalhos. Por vezes temos que expressar isso. Há uma latitude que é dada a este arguido que não é dada à maioria dos arguidos numa sala de audiência. Eu diria quase todos. Isso é natural, não é? Sim. Agora, a juíza também, creio eu, que é inteligente na perspectiva em que, ao deixar, de alguma forma, José Sócrates, pelo menos nas primeiras 10 sessões em que falou, de alguma forma, decidir por onde queria falar, está a dar argumentos para não haver qualquer tipo de vitimização. E nós já vimos no exterior do tribunal, em declarações à comunicação social, José Sócrates, e também dentro da sala de audiência, aliás, a referir várias vezes que isto é um processo político ou que foi uma invenção contra o seu governo e contra o Partido Socialista. E então, para não haver um risco, uma contaminação para o próprio tribunal de um eventual processo político, eu julgo que a juíza tem sido inteligente a dar uma maior latitude às declarações do ex-primeiro-ministro. Tentar encontrar aqui algum equilíbrio, digamos assim. E é importante recordar, porque já foi há pouco tempo, foi em julho, mas já foi há um ano, José Sócrates, antes do julgamento começar, colocou um incidente de recusa da juíza. Colocou, sim, logo à partida e também foi recusado. O incidente foi, obviamente, rejeitado. Mas, Luís, concordas com esta avaliação que foi feita pelo João? Sim, concordo. Acho que a juíza, tem sido inteligente a gerir a audiência. Eu tenho exatamente a mesma opinião. Acho que ela mostrou pulso firme e, como o João acabou de dizer, isso fez com que, ao fim e ao cabo, o Sócrates tivesse mudado um pouco a sua abordagem em relação ao tribunal. Baixou um pouco a bola, como o povo costuma dizer. Sim, no início era um pouco mais frontalmente contra e desafiador contra a juíza e ao fim de 3 sessões, as primeiras advertências, corrigiu o tiro e desviou a mira para o Ministério Público apenas. Mas eu acho que como o Tribunal, é isso que eu gostava de dizer, tem de ter uma coisa complementar, faz aquilo que o João acabou de dizer. O Tribunal tem de ter em atenção um pormenor muito relevante em termos de opinião pública, não tem necessariamente a ver com o próprio processo, mas tem a ver com... Este julgamento é muito importante, nomeadamente na percepção que as pessoas têm sobre a justiça. E, portanto, nessa perspectiva, criou-se a percepção de que se fosse um cidadão comum, como o João acabou de dizer, Sócrates teria sido expulso da sala devido ao seu comportamento logo na segunda sessão. Logo. É que não lhe davam uma chance, não lhe davam uma segunda chance. E até podia ser multado por desrespeito ao tribunal. Bem, eu não tenho dúvidas que isso aconteceria. Eu próprio já fui julgado e dei uma resposta... Mas percebes esta estratégia que o João explicava? Vamos lá ver. É uma estratégia que acho que lhe devem ter dito, as poucas pessoas que ainda falam com o José Sócrates. José Sócrates não é uma pessoa fácil e muitas pessoas se afastaram dele. O Sócrates pode ter percebido que se está constantemente em guerrilha com a juíza presidente e com o coletivo, isso obviamente se vira contra ele.
Não me consta que se tu estiveres constantemente a insultar um coletivo de tribunal, que ele te vá absolver. Sim. Não me consta que isso vá acontecer. Também não, obviamente, não pode acontecer ao contrário, que é só por isso vai ser condenado. Com certeza que não. Mas é preferível ter alguém neutro, digamos assim, do que alguém que estás constantemente a insultar. Portanto, desse ponto de vista, houve aqui uma correção e, obviamente, é inteligente da parte do José Sócrates. Mas, só para terminar, é verdade que Sócrates corrigiu a sua abordagem às vezes a presidente, mas insiste em desrespeitar o Ministério Público. Sim, de quando em vez continuam a surgir ali algumas situações. E às vezes continua a várias vezes, sim. E é importante recordar aqui um pormenor que a Justiça Cega existe também para explicar o funcionamento da Justiça, ou existe essencialmente para explicar o funcionamento da Justiça aos nossos ouvintes. É importante esclarecer algo que se calhar podem não ter noção, a maior parte deles, é que quer os procuradores e quer mesmo os advogados, todos eles integram o Tribunal. Fazem parte do Tribunal no momento da audiência de julgamento. E, portanto, isso já me aconteceu comigo. Era queixoso, estava a testemunhar. Um advogado foi ostensivamente mal criado comigo e eu respondi-lhe torto e a juíza fui logo advertido pela juíza presidente. E à segunda provocação do advogado que eu lhe respondi torto, ela ameaçou-me logo com uma multa. Sim. Portanto, isso não aconteceu com o Sócrates. E foi em relação a um advogado. Portanto, é muito importante dizer isto, o Ministério Público faz parte do Tribunal, como os advogados, logo tem que haver o mesmo respeito para todos. Claro. E, portanto, a lei é igual para todos e é esse o princípio que deve nortear o coletivo de juízes em todas as fases deste julgamento. João, quais são os próximos passos deste julgamento? Portanto, José Sócrates agora fez, digamos assim, uma pausa nas declarações. Certo. Ainda pode voltar a falar? O que é que se prevê para as próximas sessões? Sim, José Sócrates ainda pode voltar a falar. Aliás, o arguido tem direito a poder falar, basicamente, quando quiser expressar essa posição. Neste momento, creio que não vai falar agora. Neste momento está a falar Diogo Gaspar Ferreira, de Valdebobo. Irão falar ainda outros arguidos, nomeadamente Rui Ortiz Costa, Rui Monteferro. Creio que também, eventualmente, João Perna irá falar. E, posteriormente, julgo eu, José Sócrates deverá voltar a falar, até porque tinha manifestado a intenção de falar sobre os tais circuitos financeiros, onde assenta grande parte, ou uma boa parte da prova do Ministério Público, mas que também, supostamente, que se queria preparar melhor para quando chegasse esse momento. E daí esta pausa agora, tomam a palavra os outros arguidos e só depois, teoricamente, José Sócrates voltará a falar na sala de audiência. Luís, muito rapidamente, estamos já quase no final do programa, olhando também para o futuro, quais são os momentos-chave que antecipas para este julgamento tão importante para a justiça e para a democracia portuguesa? Bem, em primeiro lugar, um circuito do dinheiro. Vamos ver, a produção de prova em audiência de julgamento é aqui obrigatório por lei. Portanto, as testemunhas da acusação, nomeadamente o inspetor Paulo Silva e todas as outras testemunhas em relação à análise de circuitos financeiros, vão ter que produzir prova em audiência de julgamento sobre os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, a documentação bancária que comprova as transferências bancárias. Isso tem que ser tudo explicado em audiência de julgamento. Em segundo, entre as entregas em numerário feitas por Castro Santos Silva a Sócrates, o Ministério Público entende que chegaram a um total de 1,1 milhões de euros. Há uma avaliação global que tem de ser feita entre os momentos, por exemplo, em que Castro Santos Silva levanta dinheiro em numerário na agência do Banco Espírito Santo e é vigiado e filmado a ir para cá de Sócrates para entregar esses fundos. Se o Tribunal criar a convicção jurídica da dependência financeira de Sócrates em relação a Santos Silva, se essa dependência financeira existiu mesmo, só pode demonstrar que os fundos depositados em nome de Santos Silva pertencem afinal a Sócrates, então o ex-primeiro-ministro tem um problema grave. No mínimo, os crimes de fraude fiscal e branqueamento poderão ser dados como provados. Depois, tem que dizer isto, Luís, tens que me dar mais um bocadinho, um intervalo, ou dar aqui alguma latitude. Há aqui dois testemunhos que são muito importantes, que é o testemunho de Hélder Battaglia, que disse em fase de inquérito que fez a transferência para Carlos Santos Silva a pedido de Ricardo Salgado, e foi Ricardo Salgado que lhe deu o número da conta de Carlos Santos Silva na Suíça. Esta prova testemunhal é muito relevante para termos o crime de corrupção na perspectiva do Ministério Público, porque liga Salgado a Carlos Santos Silva, logo na lógica do MP, a José Sócrates. Qual é o problema para o Ministério Público? Vamos ver se Battaglia mantém o mesmo testemunho que fez em inquérito, e se mantiver, a prova só será válida se Battaglia for interrogado por todos os advogados dos arguidos que está comprometido. Porquê? Porque a lei impõe um contraditório para declarações comprometedoras para os arguidos. Depois o testemunho do holandês, o senhor holandês se chama Van Doren, e que disse em fase de inquérito que Diogo Gaspar Ferreira lhe deu o número da conta que Joaquim Barroca para ele transferir 2 milhões de euros. E vamos ver o que é que vai acontecer. Rosário Teixeira foi muito importante nessa parte. E foi algo que o arguido Diogo Gaspar Ferreira já negou ter dado.
É verdade, mas depois juntou outra prova que foi muito importante, é que este holandês transferiu dinheiro também para o próprio, para Rui Horta Costa, que por sua vez transferiu dinheiro para Diogo Gaspar Foi Ferreira. uma questão com que Rosário Teixeira confrontou o arguido. Portanto, todos estes testemunhos e mais outros, não vamos entrar aqui em todos os pormenores, são muito importantes para que o Ministério Público consiga comprovar a sua tese, porque é o Ministério Público que tem de provar a prática dos crimes. João Paulo Godinho, obrigado por teres vindo ao Justiça Cega. Obrigado, Luís. Nós estamos de regresso na segunda parte para mais um duelo entre o Luís Rosa e o Paulo Saragossa da Mata.